Pessoal, aqui é o professor Fernando de Matemática. Nessa videoaula nós daremos continuidade aos estudos das propriedades da potenciação. Bom, nessa videoaula nós vamos aprender por que toda potência que o expoente é zero, ela é igual a 1. Então vamos aprender aqui. Bom, na aula passada nós estudamos a propriedade do quociente entre potências de mesma base. O que é quociente? É a divisão. Divisão entre potências que possuem a mesma base, ou seja, o número de baixo é o mesmo, certo? Então, o que nós fazemos quando é quociente? O quociente de potências de mesma base mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. Alguns casos, quando nós calculamos, o expoente fica igual a zero. E nesses casos, todas as vezes que o expoente for igual a zero, situações que os expoentes são iguais a zero, o resultado da potência será 1. Então, toda vez que você vir uma potência com o zero na parte de cima, no expoente, essa potência é igual a 1, vale 1. Então, certo? Vamos pegar aqui exemplos para que você entenda por que dá zero, certo? Vamos olhar aqui, Nós temos exemplos numéricos aqui. Temos a seguinte divisão. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, um número dividido por ele mesmo é igual a 1, certo? 5 dividido por 5 é igual a 1. Nós temos outras situações aqui, com letras, com incógnitas. A dividido por A é um número que eu não conheço, mas se eu pego um número e divido por ele mesmo, a regra é clara, tem que dar um valor igual a 1. Então, aqui também é igual a 1. Não importa que eu não conheça o valor de A, mas se eu estou dividindo A por A, o resultado tem que ser 1, certo? Temos outra situação aqui, frações. Também é uma divisão, nós estamos trabalhando com divisões. Quocientes são divisões. Então, 7 sétimos seria 7 dividido por 7. 7 dividido por 7 é um número dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo também tem que ser igual a 1, certo? Aqui temos outro exemplo também, aqui à direita. X ao quadrado dividido, porque fração é divisão, por x ao quadrado. X ao quadrado é x, quando tem o 2 aqui em cima, a gente fala ao quadrado, ou a segunda potência. Bom, o número que está em cima que eu não conheço é igual ao número que está embaixo. Eu estou dividindo um número por ele mesmo. Também o resultado tem que ser igual a 1, certo? Agora, nós vamos aplicar a propriedade da potenciação que nós aprendemos na aula passada e você vai perceber que tem que dar o valor, A dividido por A também tem que dar o quê? Igual a 1, igual o resultado que está em cima. Afinal, é o mesmo cálculo, A dividido por A. Tem que dar 1. Mas quando nós temos a propriedade da potenciação, nós vamos aplicá-la aqui, a propriedade que nós aprendemos na aula passada. Bom, nós temos um A aqui dividido por A. Não é potência ainda porque nós não colocamos o expoente. Bom, quando não tem nada aqui em cima, nós temos que lembrar que sempre tem um 1 aqui oculto. Então, nós vamos colocar o expoente 1 para as duas potências. Pronto. Coloquei. Agora eu tenho duas potências. Não era potências, agora nós temos duas potências. De mesma base. E é quociente. Qual é a regra? Mantém a base, que se repete, e subtrai os expoentes. Subtrair o da esquerda menos o da direita. Então, vou repetir aqui, o A. E agora eu vou fazer a subtração da esquerda menos o da direita. Então, vai ficar
1 menos 1. Tá aqui. Coloquei nos expoentes aí o cálculo. Agora eu vou colocar o resultado, ó. 1 menos 1, ou seja, o expoente da esquerda menos o expoente da direita, deu o quê? 0. Então, eu vou colocar no próximo cálculo aqui, ó, na próxima etapa, vou colocar o expoente 0. Este cálculo, obrigatoriamente, tem que ser igual ao de cima, ó. Tem que dar 1. Então, a elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque em cima nós temos a explicação, ó. A dividido por A tem que dar 1. Embaixo também tem que ser o mesmo valor, ó, 1. Então, por isso que toda vez que o expoente aqui em cima for igual a 0, o resultado tem que dar a 1. Pode ser qualquer número, certo? Desde que não seja o 0 aqui embaixo, ó. Eu não posso fazer 0 elevado a 0. Não, eu posso ter uma letra elevada a 0. Eu posso ter um outro número, um 2 elevado a 0. Vai dar 1. Só não pode ser 0 aqui embaixo elevado por 0. Que aí não existe, certo? Vamos fazer aqui outro exemplo. O exemplo 2 que nós utilizamos também deu 1. Então, se eu aplicar a propriedade da potenciação aqui, ó, neste caso também tem que dar 1. Mas, observando a potência de cima e a potência de baixo, elas estão sem expoentes. Quando não tem expoente, sempre nós devemos colocar o 1. Então, eu vou colocar o 1 para cá, para essa potência, e o 1 aqui embaixo. Quando está nesse formato aqui, ó, de fração, você não pode esquecer que fração também é divisão. Fração é 7 elevado à primeira potência dividido por 7 elevado à primeira potência. Seria como esse estivesse na esquerda e esse estivesse aqui na direita. E você vai fazer agora, para não modificar aqui a fração, você vai fazer o de cima menos o de baixo. Então, você vai repetir a base aqui e vai fazer o expoente de cima menos o de baixo. Quando tiver no formato de fração, é o de cima menos o de baixo. Então, vou repetir agora a base, que é o 7, e o expoente de cima é o 1 e o de baixo é o 1. Então, vai ficar o de cima menos o de baixo. O expoente 1 de cima menos o expoente 1 de baixo. No próximo passo, eu vou apresentar o resultado que deu aqui, ó, 1 menos 1, no expoente. Então, vou repetir o 7 e vou colocar o valor 0, porque 1 menos 1 é igual a 0. E aí, nós temos que lembrar o seguinte, que todo número elevado a 0 tem que ser igual a quanto? Ó, igual a 1. Como no cálculo de cima. Então, eu vou igualar aqui, ó, igual a 1. Pronto. Do lado aqui, ó, direito, o mesmo procedimento. Nós temos a maneira tradicional, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é igual a 1. E aqui eu vou aplicar a propriedade do quociente. É uma divisão, é um quociente. Ou seja, potências, quociente entre potências de mesma base. Mantém-se a base, que é o x, e subtrai-se os poentes. Então, quem é a base? O x. Repito, o x. Agora, o expoente. O expoente de cima é o 2 e o de baixo é o 2. O de cima menos o de baixo. Vou colocar aqui em vermelho, ó, 2 menos 2. Depois que você calcular, que fizer o cálculo de 2 menos 2, você vai chegar no expoente igual a 0. E toda vez que o expoente for igual a 0, o resultado tem que ser igual a 1. Então, você vem aqui e coloca o 1. Pronto. Então, toda potência na qual o expoente for igual a 0,
o resultado sempre vai dar 1. Essa é a regrinha, tá certo? Temos aqui mais 2 exemplos. Se você quiser fazer direto, você pode, olha só. O da esquerda menos o da direita. Então, eu tenho 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. Você pode fazer direto, sem fazer no passo a passo. 5 menos 5. Você vai lá do outro lado da igualdade, coloca 2. Se você já fez mentalmente 5 menos 5, dá expoente 0. E toda vez que o expoente for igual a 0, o resultado tem que ser igual a 1. E aí você vem aqui e coloca o valor igual a 1. Neste outro caso aqui, que são frações, olha só, do lado direito, você pode fazer direto também, sem fazer no passo a passo. Quociente entre potências de mesma base. 3/10 dividido por 3/10 potência. Mantém a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. Olha só, você já pode fazer direto. 10 menos 10 vai dar 0. Você já coloca lá o expoente igual a 0, se você não quiser fazer direto. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Pronto, você vai colocar o resultado aqui igual a 1, certo? Aqui é da forma direta e prática. Olha só, eu tenho outros exemplos aqui, com outros números, para você memorizar. Olha só, 2 elevado a 0. Ah, está elevado a 0? Então, o resultado é igual a 1. 1000 elevado a 0. Também é igual a 1. Não importa o número, certo? Ah, eu tenho uma letra. A elevado a 0. Eu nem sei quanto que vale A, mas se está elevado a 0, então o resultado vai ser igual a 1. X elevado a 0. Também não sei quanto que vale X, mas é um número. E se esse número está elevado a 0, então é igual a 1. Tenho outra potência aqui, ó. Y elevado a 0. Não sei quanto que vale Y. Sei que é diferente de 0. Pode ser um número negativo, não sei. Só sei que ele está elevado a 0. Se ele está elevado a 0, ele é igual a 1. Então, com isso, nós verificamos como a propriedade do quociente é aplicada em várias situações aí, e o expoente dá 0, e quando o expoente for 0, esta potência sempre valerá 1. Então, com isso, você teve uma boa revisão aí de tudo. Se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, vai fazendo passo a passo, revendo cada parte. Você pode até inventar outros exemplos aí numa folha de caderno e vai fazendo e refazendo os exercícios para você memorizar, para no momento de cálculo, na hora que você estiver resolvendo um problema e uma situação, um teste, você consiga ter êxito, tá ok? Então por hoje é só, bons estudos e valeu!